Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma conversa desfiada. Quem vai conversar com a gente hoje é a Manu Tonani. Ela desenvolveu um calçado com design consciente chamado Alquêmica e ela vai contar pra gente um pouquinho desse processo, do seu processo de formação até o processo de construção. Então, espere aqui que a gente vai ter muita coisa legal para contar. Enquanto isso, a Rome está chegando para a gente falar, fazer nossa abertura oficial. Tudo bem, amiga? Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Pois é, a gente vai receber a Manu hoje. Muito incrível o trabalho dela. Estou super empolgada, querendo saber tudo sobre esse tênis. Está passando agora aqui um carro de alguma coisa. Você está ouvindo? Uma propaganda? Esse Sim, negócio de fazer live em casa é assim, né? não tem como Tem, fugir, né? não tem como fugir. O gato já chegou, já fez escândalo, já sossegou, agora já entrou para o carro do som aqui. Mas enfim, é isso. Esse é o preço que a A gente minha mãe paga tá para aqui, estar. ó. Ela fala sempre que ela gosta sempre que eu falo com ela. Mando beijo, mãe, beijo. A Irene, a Manu já tá por aqui. Fala aí, amiga, que eu te interrompi. Não, é assim mesmo. A nossa dinâmica é essa, né, Ana? Uma falando por cima da outra. Vou interromper a outra e tá tudo bem. Sim. É, como todo mundo que já assiste, já conhece a nossa dinâmica, né? A gente entra, eu dou um recadinho, saio para a convidada chegar. E só queria lembrar todo mundo que as nossas conversas a gente gosta que cheguem para outras pessoas. A última conversa que a gente fez, que foi com a Lia, teve um monte de gente nova que chegou e mandou mensagem. Isso é muito legal, a gente fica super feliz, porque sempre são assuntos que eu e a Ana a gente gosta muito. Lila, o gato já passou e já sossegou, tá deitado ali. A gente gosta muito e a gente fica super feliz quando a gente descobre que outras pessoas também gostaram muito do tema ou sugerem outros temas, né? Então, assim, compartilhe com pessoas que vocês acham que pode se interessar pela temática de hoje. Vejam o nosso canal Conversa Desfiada no YouTube, porque lá tem todas as lives que a gente já fez. Sigam os nossos perfis da Ana Luísa Olivetti, do Pense Atelier, porque sempre tem novidade e a gente fica muito feliz quando todo mundo interage, curte, comenta, manda sugestão. Porque a gente vê que, além da gente estar aqui aprendendo, né, uma nova forma de aprender, que é através dessas lives, a gente tenta fazer uma conversa bem descontraída, bem gostosa, porque não é uma aula, né? Mas acaba Sim. se tornando uma aula, é um É novo um tipo de aulão, mas sem aula. cara de aula, né? Minha irmã já entrou me chamando aqui. Oi, Tana. Então é isso. Compartilhem. Dá um joinha aqui, como é que é o nome? Aperta no coraçãozinho, né? Porque isso ajuda no Faz o engajamento coraçãozinho. para chegar para outras pessoas saberem que a gente está fazendo. E uma live com gatos, Lila, é uma boa ideia. Vamos fazer. Eu fiz uma live com a Patrícia Cardoso e ela também tem uma gata, que é a Gal. A gata pulou na frente também. Os gatos são muito ciumentos quando eles veem que você tá dando atenção para outra pessoa. Ó, já chegou aqui, já miou de novo. Aí eles Já ficam chegou doidinhos, junto. é ciúme. Mas é isso. Uma boa tarde para todo mundo que tá chegando. Eu vou sair para Ana receber a Manu. E vou ficar aqui, né, nos bastidores, como sempre, chamando atenção para alguma pergunta que às vezes vocês fazem e passa batido. Amorzinho. Lembrando do tempo, porque a gente empolga, né, Ana, e a gente acaba se perdendo no tempo. Tem A muita gente coisa para sempre falar, né? e sempre tem essa. A gente gosta do tempo da live, que é 1 hora. É bem raro a gente continuar a live e chamar outra para mais 1 hora, porque a gente acha que em 1 hora dá tempo de passar, de desfiar realmente esse papo, essa conversa sobre o tema do dia. E depois, quem tiver interesse, pode entrar em contato ou com a gente ou com a pessoa que está aqui no dia sendo Sim. convidada, né, para tirar mais dúvidas. E aí todo mundo tem o seu tempo, aproveita seu tempo bem, não fica uma live cansativa, todo mundo se diverte. E é isso. Um beijo, eu vou sair para a Manu chegar. Beijo, Beijo, boa live para todo amiga. mundo. Obrigada, até já. Até. Cadê a Manu? Minha internet. Não sei o que que tá acontecendo aqui, não. Vou tentar mudar
Gente, deu ruim aqui, mas acho que eu já voltei. Deixa eu chamar a Manu aqui. Tá aqui a Manu. Sempre tem que dar alguma coisa, né? O ao vivo é esse. Vem, Manu. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Manu, Oi, tudo bem? Dei uma sumida aqui, tudo a minha bem? internet deu um tilt. Tive que A minha desconectar também, e conectar de novo. a minha também travou e eu vou te falar, eu tava lá fora e aí tá começando a chover, eu tive que entrar correndo. Putz, que delícia, porque aqui não tem nem sinal de chuva, aqui tá um calor danado. Não, é ótimo, mas eu tive que trazer toda a parafernália que já tava bonitinha lá, mas deu tudo certo. Ai, ai, deixa eu fixar o comentário aqui. Enquanto isso, Manu, conta um pouquinho pra gente da sua Ai, travessia, voltou e aí conto. teve essa ideia de fazer essa. Claro, conto sim. Tá dando uma travadinha aqui, então travar, vocês me avisam que qualquer coisa eu repito. Tá. Bom, gente, prazer, né, estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E A ainda gente que mais nesse momento, agradece, né, que Manu. a gente está lançando essa marca, assim, com muita emoção, muito carinho, muito cuidado, né? Então, para nós é maravilhoso poder estar participando e explicando um pouquinho mais desse processo, né? A gente sabe que não é fácil começar uma marca, né? Nem um negócio, né, no Brasil, ainda mais nesse momento. Mas no fim, assim, esse momento foi uma das coisas que ajudou a alavancar também. Vou contar um pouquinho mais para frente. Mas para contar um pouquinho assim da nossa história, né, da Alquímica e do meu histórico, eu sou formada em moda, né? Conheço a Ana há quantos? Te Uns conheceu mais de lá, né, 20 na aninhos. faculdade. Mais de 20 Ai, que aninhos. lindo. É, e, então, eu sou formada em moda e aí eu fui fazer uma especialização na área de calçados, né? Na verdade, não foi nem uma especialização formal. Eu fui para Jaú para trabalhar, teve uma oportunidade, né, de, ao mesmo tempo que eu aprendia sobre calçado, eu também dava aula para a mesma turma, foi bem engraçado esse ano. Mas eles não tinham ninguém formado em moda, então eu dava aula de pesquisa de moda, história da moda, desenvolvimento de coleção, essas coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E eu não tinha E ideia dificilmente as pessoas como que colocam era isso feito um no sapato. calçado, né? Parece que não tava. A gente não tinha nem isso na faculdade, quase, né? Uma aplicação pro calçado, né? Então, essas Não, empresas que devem ser familiares e que existem há muito tempo, não tinha tanta, né? Essa preocupação. não, e é muito engraçado, porque na faculdade o foco é sempre confecção, né? Até porque foi no polo, normalmente as faculdades estão no polo, né, de confecção. E aí a gente só aprendia umas coisas muito artísticas, né, na área de calçado sem nenhuma técnica. Então foi muito legal, porque eu não Conceitual. sabia super, tipo, montar rolha com arame e falar que é um sapato, né? Isso eu fiz de verdade. E aí eu não sabia qual era a diferença de um escarpin para um mule, sabe? Eu não tinha ideia como que era montado um sapato. Então, nesse ano, lá em Jaú, no Senai, eu aprendi todas as partes técnicas. Eu sempre gostei de modelagem, então fiz aula de modelagem, corte, pesponto, montagem, toda essa parte técnica eu aprendi. E aí, na virada do ano, o Senai mudou para um prédio novo, né? E eu prestei concurso, passei. Então, eu comecei a trabalhar lá no Senai como coordenadora do Centro de Design do Calçado. E Que foi uma época massa. muito legal, porque estava no auge, assim, do calçado de Jaú. Assim, quem é daqui do interior de São Paulo tá bem consciente, assim, do que era, né? Tinha 3 shopping centers de fábrica, era uma loucura, assim, tinha fábrica nascendo do dia para a noite, era uma época muito legal. E, e Vou as sair pra fábricas cá fazer pequenas, umas compras, né, de calçados. Quem mora no interior de sempre. São Paulo. Várias, tinha muito sapato. Eu ganhava muito das fábricas também nessa época. E então, assim, eu, além de dar aula no Senai, uma das minhas funções era trabalhar com a pequena indústria que não tinha condição de contratar um estilista, desenvolver uma coleção. Então, a gente fazia uns projetos de ajudar essas empresas, né? E fazia viagens para fora também de pesquisa, voltava, dava palestra, enfim, era bem legal o trabalho. Mas eu sentia falta de trabalhar numa marca mesmo, né? Porque eu tinha saído da faculdade, estava trabalhando com várias fábricas,
mas muitas vezes eu não vi o processo até o fim, até a venda, né? E eu senti essa falta. E depois de 4 anos eu recebi um convite, né, para trabalhar na Tailândia. Eu Logo tava ali. logo ali. Eu estava buscando, na verdade, uma oportunidade de ir para São Paulo. Meu namorado morava lá, a gente queria ficar juntos. E aí eu fui parar lá na Tailândia. Eu sei que do momento que me foi feita a proposta até eu pisar lá, acho que foi 1 mês e meio, assim, foi muito rápido. Nossa, foi Eu dei muito meu rápido. aviso já rapidinho, já fui, né, sem pensar, assim, eu tinha certeza que era isso, estava no meu caminho, assim, foi muito legal essa época. E aí lá eu fiquei por 9 anos, né? Então, 9, Manu. Nossa, como nove passa anos, rápido, né? Muito louco. muito. Você percebe quando tá ficando velha, quando tudo que você fala de referência é 9, 10 anos, né? Exato. Mas faz parte. E aí lá foi muito legal, assim, porque essa empresa que eu trabalhava era um grupo familiar, mais ou menos como é o Grupo Arezzo aqui no Brasil, né? Então tem várias pessoas da família que comandam várias marcas dentro do grupo, e eu desenhava os calçados para uma marca que queria sair só da Tailândia e ser internacional, né? E eles tinham uma produção local. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na loja, eu olhei a vitrine, assim, que eu fui conhecer, né? Vou ver onde é que eu vou trabalhar, né? Eu olhei assim, eu falei, gente, que horrível. Eu não compraria nada do que está aqui nessa vitrine, né? E aí eu logo pensei, nossa, que ótimo, porque eu tenho muito trabalho a fazer e com certeza eu vou fazer a diferença, né? Nessa Pô, a gente marca sofre aqui. demais, né? Fora do Brasil com calçado, né? É muito diferente a estética, né? É, muito. E lá eles também tinham esse problema, né? Eles tinham uma cultura muito local e os sapatos eram muito locais. Eles queriam ter uma carinha mais internacional. Então, aos poucos, eu fui inserindo essa cara e a gente foi entrando nessa onda do fast fashion, né? Tô falando aqui de 2007, mais ou menos, né? Já faz uns aninhos. E então a moda não é exatamente o que é hoje. A gente não tinha toda essa consciência sobre sustentabilidade. Na verdade, participar do fast fashion era o máximo, né? Então você buscar, você almejava fazer isso, né? Isso era o que ia ser bom para o seu negócio, para crescer e tudo mais, né? Mídias sociais eu acho que estava bem no comecinho ainda, né? Não tinha muito esse trabalho assim, mas foi o início, né, de um trabalho de identidade de marca e tudo mais. E aí, com esse crescimento, as fábricas que produziam para a gente lá na Tailândia, eles não tinham mais condição técnica de fazer o que a gente queria, os modelos mais arrojados, mais modernos. E aos poucos eu fui ajudando a empresa a buscar parceiros na China para fazer isso, né? Então, a gente passou tudo quanto é tipo de fábrica, assim, desde fábricas incríveis, assim, que tinha até uma máquina de raio-x no final da linha de produção, porque aí eles passavam o sapato pronto já dentro da caixa para ver se tinha algum preguinho fora do lugar. É uma coisa que eu não vi em lugar Maravilhoso. nenhum do mundo, maravilhoso. E ao mesmo tempo a gente via condições de trabalho péssimas, né? Jornadas exaustivas de trabalho, aquelas montanhas de lixo se acumulando. Então, às vezes você entrava na fábrica e era tudo limpo, tudo organizado, mas o lado de fora do estacionamento era um lixão a céu aberto, sabe? Então, era um contraste muito estranho, assim, fazer essas visitas e desenvolver matéria-prima também, os curtumes, tudo a céu aberto, aquele esgoto, aquela coisa horrível, assim. E aos poucos eu fui ficando abalada com isso também, né? Toca muito E forte, né? muito, porque você não quer estar num lugar sujo daquele jeito, você não quer dar oportunidade de trabalho para uma pessoa para ficar numa condição péssima desse jeito. E não é só lá na China, aqui no Brasil também é assim. Sim. Eu lembro que na época de faculdade, logo depois eu comecei a fazer um estágio e numa fábrica que fazia camiseta e camisa polo em Londrina. E eu fiquei muito chocada, porque as funcionárias, as costureiras, elas só podiam levantar uma vez na manhã e uma vez à tarde para ir ao banheiro, e elas tinham que levar o próprio papel higiênico, né? A empresa nem Cara, fornecia é muito isso. Não sei tenso, se você né? passou por isso também, Ana, Sim, sim. mas era Assim, o muito seu tempo era chocante. cronometrado, tudo era muito calculado, né? Ainda é, É, né? Em muitos lugares, né? Mas eu é, acho que a gente está começando a ter um pouquinho mais de consciência e pensamento em relação a isso, né? E quando muita gente começa a pensar sobre um assunto, a ideia é que alguma mudança chegue em breve, né?
Porque aí se tem essa pressão, né, para mudar as coisas, a mudança, eu acho que ela vem muito do consumidor, né? Então, assim, Sim. enquanto tá tudo bem, enquanto o consumidor tá comprando o sapatinho, a roupinha super barata, sabe? E tá vendo vantagem nisso, né? Então, quer dizer que se você não tá pagando essa conta, alguém tá, né? Provavelmente é funcionário, é o meio ambiente, em algum lugar essa conta não tá Não- certa, é. né? Então, eu acho que é essa consciência que o consumidor tem que ir trazendo aos poucos, né? E isso foi me incomodando, assim, lá, e eu fui fazendo os planos de voltar para o Brasil. Eu queria já, desde sempre, começar uma marca, e ela tinha que ser sustentável, isso já estava certo. E de Aí calçado eu também já estava certo. já estava. Ah, porque depois que eu mudei para o calçado, na verdade, eu me apaixonei e eu nunca mais tive a intenção de voltar para a confecção. Calçados não estava no meu plano, aconteceu porque surgiu essa oportunidade mesmo. Uhum. Mas na época foi uma vantagem para mim, porque todo mundo que se formava ia para a confecção. Então eu era uma das únicas que foi para o calçado. Então isso me abriu muitas portas também. E, enfim, e eu gosto. É o que eu sei fazer hoje, né? Então Sim. faz mais A sentido. sua Adoraria fazer outros especialização. projetos, mas nunca largaria, né, o calçado. Aí eu voltei em 2015 e comecei a prestar consultoria. Eu já sabia que eu não queria ficar fixa numa marca, eu queria ter mais liberdade, né, de trabalhar com várias marcas, de viajar e fazer tudo que eu já fazia à distância, que eu já fazia entre Tailândia e China, já era um trabalho que eu estava habituada, né? E até com o Brasil também, porque tinha fornecedores aqui que eu desenvolvia. E foi muito difícil, porque a cultura aqui no Brasil não é essa. A cultura é que o funcionário tem que estar dentro da fábrica, tem que bater o cartão e tem que fazer Sim, hora extra. Né? E se bobear, ainda tem que trabalhar em casa depois, ainda mais agora, né? Com o celular, com o smartphone. sim, nunca para de E trabalhar. nunca. Então foi muito difícil assim no começo para mim, mas eu consegui, né, aos poucos voltar ao Brasil depois de tanto tempo e trabalhar na área, então foi bem legal. Mas eu já sabia que paralelo a isso, né, isso ia me manter, mas paralelo eu queria começar também essa história da marca e comecei a fazer umas pesquisas, comecei a entender o que que era sustentabilidade, né? Lá ainda na Tailândia eu já fazia essas pesquisas e quando eu comecei a desenhar o negócio, assim, o que que eu quero fazer, né? Que tipo de material que eu vou usar, como vai ser, eu travei, na verdade. Porque eu fiquei muito confusa, mas o que que é realmente sustentabilidade? Não tem uma definição que é É um muito difícil, consenso. né? Então, assim, se eu economizar água no processo, eu já estou sendo sustentável. Né? Por exemplo, uma plantação, uma camiseta de algodão não quer dizer que ela é sustentável, né? Porque ela pode, de repente, acabar com uma floresta para fazer plantio, né? Vira uma monocultura e você usa agrotóxico, você destrói aquele ecossistema, a vida daqueles animais, etc. De repente não tem mais chuva. O plantio de algodão é muito intensivo no consumo de água também, né? Então, Uhum. e fora o tingimento, depois é uma cadeia muito complexa, assim. Então, eu não conseguia avaliar, sabe, ter certeza que o que eu ia fazer era sustentável. Eu sentia assim perdida. E aí eu descobri esse curso, né, que é um curso da Carla e da Leia, da Ideia Circular, que eu super recomendo, que elas então falavam sobre economia circular, mais específico as teorias do cradle to cradle, do berço ao berço, né? Que é uma teoria que existe há uns 10, 15 anos. Na verdade, o que me encantou é que não é só uma teoria, ela é uma metodologia realmente. Então, se você tem um projeto, você quer aplicar, qualquer que seja ele, não precisa ser de moda, pode ser na construção civil, na área de alimentação, qualquer uma. Então, você entende, né, como acontecem esses processos e ali, para mim, ficou muito claro o que que eu precisava fazer e como eu poderia fazer para chegar lá. Assim, foi um momento de iluminação, assim. O seu E isso foi caminhozinho só ano, começou a ser iluminado. é, isso foi só o ano passado, quer dizer, teve todos esses anos assim de fritar a cabeça para ver o que, que ia acontecer. E no final desse curso teve algumas aulas que eram aulas com professores convidados, né, algumas aulas extras. E uma dessas aulas foi com o Diego, né, que assisti a aula dele, vi que ele é engenheiro ambiental e tal, fui olhar no site dele, né, ele tem uma empresa bem legal de consultoria em economia circular. Aí eu, vou mandar uma mensagem para esse cara. Eu vi o contato dele, era o código DDD exatamente da minha cidade. Eu falei, não, Nossa! ou esse cara tá aqui, né,
ou ele estudou aqui, porque aqui em São Carlos tem vários cursos, né, de engenharia, tem USP, tem Federal e tudo mais, mas alguma coisa ele tem com São Carlos. E aí eu entrei em contato e a gente marcou uma videoconferência, assim, ele não estava aqui em São Carlos. A gente conversou por 1 hora, assim, foi super legal. Na metade dessa conversa, ele já falou assim: ah, mas eu gostaria de ser teu parceira nesse projeto, né? Que Não com massa. essas palavras, não lembro exatamente as palavras que ele falou agora, mas meio que querendo fazer parte, sabe? A minha primeira reação foi até assustar, assim, espera, calma. Eu estava também saindo de umas parcerias que tinham sido um desastre, assim, na minha vida, então eu estava um pouco traumatizada. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou marcar um café, assim, presencial, a gente, né, conversa, se vê, e aí a gente define. E a gente marcou essa conversa e também a gente conversou, sei lá, meia hora, 1 hora, alguma coisa assim, e decidimos que a parceria ia continuar, a gente se entendeu super bem, rolou uma super sintonia. Ele tem habilidades que eu não tenho, né? Super conhecedor da economia circular, ele sabe fazer diversas análises, né, de ciclo de vida, etc. E além de tudo isso, ele já tinha trabalhado em alguns projetos com empresas do ramo da moda, né, desenvolvido uma calça jeans circular, né, ele tem alguns projetos ainda atuais que são super bacanas, que eu acho que é uma bagagem bacana também para ele trazer para a empresa, né. Então a gente decidiu caminhar juntos, né, e nessa época foi muito difícil porque a gente queria começar muito pequenininho, bem passo a passo e crescendo organicamente, e a gente não encontrava fábrica para produzir pouquinho, né? É Então, porque sapato não é tão simples, né? Tem uma amiga que estudou com a Holmes que está aqui na live, que é a Nathalie, ela também gosta, trabalha com sapatos e gosta muito disso, e ela falou que São Carlos é pertinho, eu não sei em que cidade que ela tá, mas é legal também porque a gente vê que as pessoas se interessam pelo mesmo assunto e caem aqui na mesma história, né? E a não, Holmes muito também falou legal. que é propósito e atitude, né? Quando você encontra um propósito, você consegue juntar as forças para esse projeto sair do papel, né? Ai, de Franca. Ih, a Manu travou. É, certeza. E o que é muito legal, acho que quando você começa a entrar um pouco mais em algum tipo de projeto sustentável, você vê como as pessoas são abertas e querem te ajudar, te dão indicação, sabe? Te conectam com fornecedor, com fábrica, ou só com pessoas que têm interesse, sabe? Então eu acho que é uma rede que se ajuda, que é muito legal. É porque acho que é E, uma forma de e nessa fazer ser época, assim, a mais. gente tá. É uma forma de fazer ser mais expressivo, né? Porque é uma coisa que está começando muito agora na cabeça dos fabricantes, né? É. E só tá porque existe essa pressão também, né? Começou com a história do veganismo, né? Que de repente, nossa, sapato vegano. Ai, preciso fazer sapato vegano. Né? Mas já passou dessa fase, né? Porque não adianta só você fazer um sapato com um laminado sintético, né? Será que o laminado sintético é sustentável? Né? É petróleo. Ele não deixa de ser descartável, porque um P1, um PVC, depois de 3, 4 anos, ele começa a descascar. Se vocês já tiveram essa experiência de ter um sapato que de repente está esfarelando lá no armário. Então, tem muitas questões para se olhar, assim, e eu acho que quando você desenvolve um projeto desse tipo, você não consegue ser perfeito de cara, sabe? Principalmente porque você é pequeno, assim, normalmente as empresas que estão entrando nessa vibe, assim, são empresas pequenas, né? É gente querendo mudar, querendo fazer diferente e começando de uma certa forma com uma estrutura bem reduzida. Então, assim, você não tem condição de comprar, sei lá, 1000 palmilhas ou 1000 caixas, desenvolver uma coisa muito personalizada, porque você não vai atingir o mínimo desses fornecedores, né? Sim. Então, você não é nunca prioridade. Então, as fábricas, as que eu tive contato e que deixei o desenho, elas não entregavam. Elas, não, deixa que eu vou fazer para você. Acho que quiseram fazer uma caridade, assim, sabe? Ah, eu Acho vou que ajudar essa você estava ali menina. querendo fazer uma coisa que não vai existir, né? Não é uma coisa que é pra gente, né? E Aí tem uma. o tempo passava, não tinha, sabe, não tem resposta, o produto não está pronto. E isso foi, né? Até que entrou a pandemia.
É por isso que eu falei aquela hora que a pandemia, de certa forma, até ajudou a gente. Sim. Porque com a baixa produtividade, as fábricas ficaram muito ociosas, e ainda estão, né? Então eu consegui entrar. Então a fábrica abriu espaço para a gente, acreditou na gente, então falou, olha, né, eu tenho essas condições, então, né, a gente teve que adaptar algumas coisas do produto e tudo mais, mas eu e o Diego a gente decidiu, ok, vamos começar, a gente precisa começar dessa forma, a gente sabe onde a gente está, a gente sabe o que a gente quer como ideal, então a gente sabe que a gente tem essa escadinha aí para subir esse processo para passar, e o que a gente precisa melhorar, né? Então, assim, a gente decidiu ter esse começo aí. Então, Deixa eu a te interromper um alquímica, pouquinho antes de você claro, entrar na marca, porque a gente já tem uns comentários aqui que é importante a gente falar. A Rizeia falou assim que ela ama sapatos, ela é enlouquecida com sapatos. E agora que ela começou a gostar de tênis, porque antigamente os tênis eram muito sem graça, e agora ela consegue ver bastante design no desenvolvimento desses tênis. E a Romilda também falou assim que é design consciente, né? Tem que ser em mais de um segmento. Não dá para ficar só na cabeça do criador, né? E a Nathalie falou, sim, a pressão fez com que surgissem primeiro marcas veganas e agora sustentáveis. Discutimos bastante isso daqui. E então é isso, né? Tipo assim, a gente começa a repensar um segmento que a gente não dava tanto valor nessa questão, né, da sustentabilidade. Então a gente começa a repensar como isso pode ser impactante também no ambiente, né? E aí foi nesse momento que você teve a ideia, então, da alquímica. Conta pra gente, então, um pouquinho disso. participando desse curso, né, eu reformulei tudo que eu tinha de entendimento, assim, da alquímica mesmo, né? Eu já tinha nome, eu já tinha logo, mas faltava entender assim, onde é que eu me encaixava nessa história toda, né? E aí eu acho que é mais fácil eu entrar um pouquinho na história da alquímica quando falar um pouco de economia circular, né? Eu não sei se todo mundo conhece, vou passar bem rapidinho assim aqui. E a economia circular ela veio como uma maneira de sanar os problemas da economia linear, que é a economia que a gente vive agora, né? O que é linear? Então, você pensa numa linha onde a gente extrai o recurso, produz, consome e joga fora, né? Então, ele tem um começo e tem o fim. E esse é justamente o problema, né? Quando você tem Que fim, né? um... que fim e que começo, porque para você fazer cada vez mais, você tem que extrair cada vez mais, né? Então você desertifica muitas áreas, você acaba com florestas, você destrói muito do ambiente para poder cultivar, né? Seja uma fibra, seja um gado, ou você explora cada vez mais, né, as fontes de petróleo, e aí você tem desastres, né, derramamento de óleo, etc. Tem tantas consequências, né, dessa extração sem fim. E a gente já teve esse ano, né, acredito que foi em agosto, o dia de sobrecarga da Terra, né, que é o dia que a gente consumiu mais do que a Terra teve a capacidade de se regenerar. Então, isso é seríssimo. Então, quer dizer que 5 meses no ano a gente está destruindo tudo que a gente tem, que a gente poderia simplesmente, se a gente mudasse a forma de trabalho, a gente poderia estar vivendo com uma abundância assim infinita, na verdade, né? A forma de Então, trabalho e a forma de consumo também, né? total, porque aí quando você essa produção, na verdade, ela tem um desperdício muito grande, né, da economia linear, sobra muita coisa e isso vai para o lixo. E depois do consumo, justamente por esses produtos não serem pensados para o longo prazo, é para um consumo imediato, para um desejo de moda que está naquele momento, né? Então você compra sem precisar. Isso vai para o lixo, né? Independente se você jogou no lixo ou não, uma hora ou outra isso vai parar no lixo, vai parar no oceano, então destrói vida marinha e a gente vê essas cenas horríveis que a gente vê como aquela baleia morta na praia, lotada de lixo, de plástico, né? Então, né, já fui mergulhar em lugares lindos lá na Tailândia que tinha fralda, latinha de Coca-Cola, tudo no fundo do mar. E não precisa nem ir muito longe, é só você olhar para fora e andar na rua da tua casa que você vai ver o lixo na rua, né? Então, é uma questão de atitude também, né? Consciente. Sim.
E aí a economia circular ela veio para tentar trazer uma alternativa para essa história do linear, né? Então, o que que é a economia circular, especificamente também o berço ao berço, que é essa linha que eu me identifiquei bastante, né? Você trabalha em ciclos, né? Como ela diz, ela é circular. Então, nesses ciclos, os materiais eles têm que circular, né? Então, não só uma vez, diversas vezes. Então, se agora você fez uma confecção, que é o nosso caso que a gente está fazendo agora, né? Então, uma confecção, usa lá o tecido de algodão e sobra aquele monte de retalho, antes, né, esse retalho ia para o lixo. O que que a gente pode fazer? Pegar esse retalho, né, tem uma empresa que é um parceiro, então ele pega esse retalho, trabalha ele em forma de tecido, né? Então separa por cor primeiramente, né? Porque ele já está tingido, ele já está colorido. Separou por cor, desfibra, afia, tece. Depois com esse tecido pronto, a gente pode usar para fazer um produto novo que é tão incrível e tão resistente quanto qualquer outro, né? Não Então, precisa ser essa é uma... um tapete de retalho, né? Tem Não, outras coisas para se pensar. não, quando a gente fala que a gente faz produto feito de resíduo, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é aquele patchwork, aquela coisa remendada. De diversas estampas diferentes, aquela coisa horrível. E, na verdade, nossa intenção é fazer o produto igual a um zero bala novinho. Ele é novo, na verdade, só que ele é feito com produtos de segundo, terceiro ciclo. Então, você circula esses materiais, né? E o fim de um ciclo é o início do próximo ciclo. Então, não necessariamente um produto de uma indústria vai para a mesma indústria. Por exemplo, a borracha que a gente está usando. Então, tem o pneu, o caminhão usou o pneu, não tem mais condição. O que que ele vai fazer com isso? Ele volta para a fábrica, recicla, e em vez dele perder o valor, ele mantém o valor. Esse é um outro conceito. Ou ele mantém, ou ele eleva o valor. Então, a gente vai usar esse produto no solado, e aí fazer um produto bacana, que tem valor e tudo mais, né? Essa proposta de não depreciar o valor das coisas, ela é a primeira intenção da economia circular. Claro que, dependendo dos vários ciclos que esse material percorrer, em algum momento ele vai dar uma desgastada e acabar entrando como um valor menor, mas sempre fazer a tentativa dele entrar como um valor maior ou igual, né? Porque a gente sempre acaba falando numa questão de reciclar, né? E nem sempre o reciclar funciona. Então, a gente tem que achar outras formas dele se tornar, de novo, um produto com mais valor agregado, né? Acho que é o conceito do upcycling, né? É melhorar esse valor, né? Exatamente. E aí, as pessoas acham aqui que a gente precisa repensar o consumo, e o design está aí para isso, né? Que se a gente não colocar pesquisa e propósito num design inteligente, a gente não consegue desenvolver nada que seja inovador e que possa realmente mudar esse comportamento e esse futuro, né? Não, isso é perfeito, na verdade, e essa é uma das coisas que são discutidas muito dentro dessa teoria, porque não adianta você gerenciar o lixo que já está aí, que sobrou. Você tem que pensar nessa cadeia do ponto do design. Então, como vai ser esse ciclo? O que que vai acontecer com esse produto lá no final da vida dele, sabe? Então, a gente consegue, no primeiro ciclo, reaproveitar esse material, depois a gente consegue transformar ele em outra coisa. A última coisa seria a reciclagem, né? E ainda pensando que essa última coisa ainda vai voltar num ciclo, né? Então, tudo isso tem que ser pensado no ponto do design ainda, né? Na intenção, o que você quer com esse projeto, né? Super importante. E é isso que é o conceito do upcycling, então, e também do upcycling que você falou que é a empresa do Diego, que também trouxe essa bagagem para a marca. No geral, as pessoas acabam associando o upcycling como uma coisa mais artesanal, né? Eu vou aproveitar uma calça jeans que eu tenho aqui, vou transformar, e isso é upcycling, né? Até na minha escala industrial tem algumas marcas que fazem isso de uma forma bem bacana. Mas, na verdade, tudo que você transforma e mantém ou eleva o valor é o up. Né? Um ciclo para cima é o upcycling, né? E tudo que você transforma com um valor menor, ele é o downcycling, né? Então, independente se é artesanato, se é produção, o que que é.
né? Eu acho que quando você entende também esse conceito, que ele é muito mais amplo, né, do que só aquele fazer manual, que também é super legal, isso muda um pouco também a percepção, né, e dar valor para as coisas. O nosso fornecedor de borracha, por exemplo, falei para ele, não, eu quero borracha reciclada. Ele falou assim, eu tenho uma borracha aqui com cara de reciclada. Menino, Porque não é a algumas cara marcas que eu começaram a quero. usar aquele solado de borracha com aqueles quadradinhos, né? A Insecta começou a usar, algumas outras marcas começaram a copiar e tal. Ele falou assim, não, eu tenho esse aqui que é parecido. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero um com cara de reciclado, eu quero um realmente reciclado. E aí ele falou assim que as pessoas olham de forma muito pejorativa esse material reciclado, principalmente na borracha, porque elas acham que não tem valor. Então, as indústrias não compram esse material reciclado para algo que vai ter valor, porque eles acham que é lixo, né? Então, só serve, sei lá, para fazer tapete, sabe? Aquele tapete de bola, tipo moeda, assim, que vai em ônibus, etc. Então, eu acho que a partir do momento também que tem mais empresas e marcas buscando esse tipo de material, também muda a cabeça desse fornecedor, né? Uhum. E a partir do momento que é um processo químico, né, ele consegue retornar para o que ele era antes, né? Ele não precisa ter essa Sim. cara tipo, de refeito, né? Ele pode simplesmente Sim. voltar à matéria-prima natural para construir uma coisa que é realmente a mesma cara do que era o de primeiro ciclo, né? Cada indústria vai ter sua limitação, né? Por exemplo, ele não vai usar uma porcentagem de material reciclado muito grande no solado, porque senão também ele não vai ter a resistência. Não adianta nada eu fazer um produto 100% reciclado e que vai ser usado 3, 4 vezes. Não tem sentido, né? Então, ainda é uma mistura, não é 100%, sabe? Então, mas eu acho que a partir do momento que existe essa pressão, eles também acabam se pressionando com a inovação para desenvolver coisas que possam cada vez mais subir essa porcentagem e a gente consiga, no futuro, ter um produto 100%. Melhorar a assim. qualidade, né? Seria nosso sonho. Olha o Diego aqui falando que está muito feliz em fazer parte desse projeto, Manu. Isso aí, Manu, a gente sócio. tem só 15 minutos. Vamos entrar para a gente falar Ai, não, da meu química, Deus. senão a gente vai se Então perder no vamos. tempo. Então, assim, dentro dessas histórias da economia circular e do que a gente entende, né, a gente chegou com a ideia da alquimia, né, que é justamente essa transformação, né, da matéria. Na verdade, a alquimia fala de transformação da matéria, mas, na verdade, é para uma transformação mais profunda, né, do ser, da consciência, do conhecimento. Então é isso que a gente quer, através dessa transformação desses materiais que a gente pega do tecido, da borracha, etc., que as pessoas também acabam tendo a consciência, né, do consumo, né, de escolher bem os produtos, não só de calçados, mas alimentação, em todas as áreas, né, beleza, etc. Que isso seja parte da vida mesmo das pessoas, né. Então, o nosso propósito é impactar positivamente, né, transformar todo esse lixo industrial e o lixo pós-consumo em novos produtos e que sejam muito preciosos, né, porque ele foi pensado dessa forma. Então, esse é o nosso grande propósito, é a nossa intenção, né, a gente trabalha com o tecido reciclado. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, você fala, retalho, vamos jogar fora. No Brasil se joga fora 170 mil toneladas de retalho por dia. Por dia? É muito lixo. Por dia. Por dia. Muito. É muita coisa. A gente tem muita confecção no Brasil, né? E esse material, ele é muito bom, ele pode ser aproveitado. E ao invés disso, ele está lá poluindo, sabe? Então, é esse tipo de solução que a gente quer dar, de pegar essa matéria-prima que é tão preciosa e valorizar ela e fazer ela circular novamente. O Manu, tem uma pergunta aqui da Nathalie, que ela fala que ela tem uma dúvida. Quantas vezes é possível reciclar um produto e manter a qualidade? Porque, pelo que ela entendeu, essa reciclagem não é infinita, né? Não, eu acho que poucos materiais você consegue reciclar, assim, diversas vezes. Mesmo plástico, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, tem tipos de plásticos que não podem nem ser reciclados. A gente acha que todo plástico se recicla, mas alguns não são recicláveis. E outros, eles vão ter ali um ciclo de 3, 4 ciclos, né? Então,
é muito complicado. Eu teria que falar Poxa, material por mas 3 ciclos material, já é muita né? coisa, né? Se ele ia virar lixo e ele já voltou 3 vezes para o mesmo ponto, é É. incrível, né? Não, e você deixou de extrair 3 vezes, né, essa produção. Exato. Então, de repente, o nosso dia de sobrecarga da Terra não seja em agosto, né? Ele possa Sim. ser eventualmente adiado, né? Porque se a gente poupa essa extração, a gente já e a gente ao mesmo tempo limpa, né, o que seria lixo. Então, são duas ações fortes para Uhum. ajudar no combate a essa crise climática horrível que está acontecendo nesse momento que a gente está aí, né? A gente é formiguinha, né? Bem Ah, formiguinha. Mas é a nossa intenção, é o que a gente acredita, é o nosso propósito, e a gente vê todos os dias marcas e pessoas que estão nessa mesma vibe, que pensam dessa mesma forma. Então, a gente gostaria de ir crescendo, né, ampliando um pouco esse trabalho, que a gente inspire também mais pessoas, mais marcas. O interessante seria que todas as marcas fossem, né? aham. Então, todo mundo fosse sustentável de alguma forma, assim, e pensasse nesse ciclo, Pensasse né? nos Como ele ciclos, né? circula. Então, para nós seria incrível se isso se ampliasse, assim, de forma geral na sociedade. Uhum. E é dessa forma que a gente vai conseguir, né? Falando sobre, né? Se a gente não falar, a Exato. gente não consegue atingir, né? E aí me conta mais sobre o sapato, para a gente tentar entender quais os processos que você usa de reciclados no seu produto. Nesse momento, a gente está usando o tecido reciclado, que ele tem uma porcentagem de algodão reciclado vindo desses retalhos que eu falei para você, né? Mas ele ainda não é 100%, porque quando você recicla o algodão e você desfibra, você quebra ele em pedacinhos muito minúsculos, né? E aí, quando você torce ele para transformar em fio, ele não fica um fio resistente. Então ele tem que ser misturado com uma outra fibra, e hoje é o poliéster. Infelizmente, a gente sabe que esse é um problema que a gente tem que resolver, por isso que eu falei, a gente não é perfeito, a gente já salvou 50, sei lá, 70% de algodão, já existe um up aí, mas a gente gostaria de ter o 100, sabe? E é isso que a gente vai pressionar para cada vez mais. Ou que seja misturado uma fibra natural, ao invés do poliéster, mas assim, 99,9% das empresas que fazem esse trabalho de tecelagem, eles misturam o poliéster. E temos a borracha reciclada também, que além dela vir do pneu do caminhão, também vem de bexiga, de balões, né, de festa, Que legal. que é um excedente de produção de uma fábrica que fica próxima a esse meu fornecedor da borracha, e tudo que não passa no controle de qualidade da bexiga, e é látex puro, é uma matéria-prima virgem e é perfeita, Muito, né? né? Então, Maravilhosa. ele, ele faz o processo de moer isso também, e o pneu é muito interessante, porque o pneu do caminhão ele é cheio de fios metálicos, né, de cabos, então eles são fatiados numa guilhotina gigante. Que E eu máximo. até tenho umas imagens ali no nosso Instagram, mais antigas até. E ele vai guilhotinando esses pedaços até ele ficar em pedaço pequeno e passa por uma mesa que tem um sensor magnético. Então, quando o sensor apita, ainda tem um pedacinho, ele vai lá, corta mais até ele achar cada fiozinho de metal que tem dentro do pneu. Então, quando Que máximo. essa borracha já está toda livre de metais, aí sim ela vai para o processo de moer e reciclar. Então tem uma parte manual aí que é muito intensa, né? E é muito forte. E eu que trabalhar o social, trabalhar a pessoa por trás, não só a matéria-prima, o ambiente, né? É uma das coisas mais importantes também nesse processo, né? Você tem um tênis aí na sua mão para a gente ver? Não tenho, mas você tem umas fotos, consegue botar para pessoa? Sim. Eu tive que sair correndo, acho que eu larguei lá fora. Então vamos mostrar umas fotos aí, você vai falando mais um pouquinho. Vamos. Uhum. Então a gente está lançando 2 modelos. A nossa ideia é fazer para todos. Então os 2 modelos têm a numeração que vai desde lá do feminino, do 34, até o masculino. Qual imagem que você Então quer ele é. mostrar primeiro? Fica à vontade aí, pode passar. Eu vou colocar essa aqui que dá para ver todas. Perfeito. Então, ali você vê os 2 modelos, né? Do lado esquerdo, você tem 3 modelos que são esse tecido zigue-zague, né? Então, ele tem uma gaspe ali, uma parte da frente mais lisa, né? E 4 furos ali com heliose
e o cadarço. E do lado direito é o modelo que ele é mais alongado ali até o bico, né? Bem tradicional, né? Na verdade, a gente queria realmente ter essa cara de um produto que a gente usa, um produto comercial, um produto que combina com tudo e que não tem tempo, não tem tendência, né? A gente pode usar sempre e que sempre vai dar certo com o que você estiver usando. Ele é super confortável, eu tenho um e uso direto aqui, não é porque é nosso, não. Mas, mas ele é ótimo, sério. Já fazendo jabá. Qual que é a porcentagem de algodão, Manu, que você tem? É 75? São dois tecidos diferentes. Um é 56 e o outro é 68, mais ou menos. Né? Mas 68 é bastante até de algodão, né? A gente vai, quando lançar o e-commerce, a gente vai colocar todas as informações de forma bem transparente, porque isso também é muito importante, né, para orientar a decisão das pessoas, né, com relação à matéria-prima, aos processos, etc. E esse daí também é o modelo que tem o Zig com a cor amarelo e preto, né? Que é super confortável. Esse eu uso sempre. Esse foi o dia que eu fui na feira. E esse é meu cachorro fofinho, me ajudando a falar dos tênis. E esse é um verde musgo, né? Ele é super bonito, essa cor também, combina com tudo. Ele passa até por um preto, na verdade, né? E ele combina tanto com homem quanto mulheres, todos eles, na verdade. E é engraçado que assim, a gente vai mostrando para amigos, para família, para pegar reações. E agora também a gente já começou a divulgar umas imagens no Instagram. Então as pessoas dão um retorno, né? E vem de todo mundo, de diferentes faixas e de diferentes, né, gostos também. Eu gostei desse, eu gostei dessa cor, eu gostei dessa cor. Então é bem legal assim, pra gente também ter um retorno, né? Sim. Então você conseguiu ser uma sola que não tem cara de reciclada, né? Ela tá vendo? Ter a cara, né? E o tecido, o tênis, ele não tem cara de reciclado. Não. E é isso que a gente queria. É um produto novo, né, reciclado, mas que não precisa ter aquela cara, aquele aspecto, né, do reciclado. Exatamente. E esse é o vermelho. Ai, é linda essa cor. São poucas cores, né? São só 3 cores por modelo, são 2 modelos. Mas a gente tem que entender que além de ser um processo complexo, a gente depende de outras empresas maiores para produzir, né? Porque não é um produto que você faz na sua casa, né? Então tem que ser muito bem estruturado e pensado para que sejam lançados produtos que atendam uma determinada camada de pessoas e que seja o gatilho para os próximos, né? Exato. A gente queria ter um produto que fosse universal, assim, que realmente que combinasse com todo mundo de diferentes faixas etárias, diferentes sexos, diferentes gostos, né? E que a gente pudesse, que fosse atemporal, né? Então, é isso. E a gente vai lançar agora no meio de outubro, né? Oficialmente, a loja online. E enquanto isso, o que a gente tem para falar aqui é que a gente vai fazer um sorteio. Então, quem quiser, clica no link da nossa bio lá no Instagram, da Alquêmica. E depois pode checar e cadastrar no site. E aí, cadastrando no site, já vai estar concorrendo ao tênis. O sorteio é dia 9, então corram. Tem que ser antes. Sim, aproveita, sigam os perfis, né? O nosso, o da Ana Luísa Olivetti, do Pense Atelier e da Alquêmica também. E aí a gente vai ter muitos mais vídeos também para a gente falar sobre outros novos processos. Manu, alguma coisa que você queira falar assim, durante esse processo que te bloqueou ou que te deixou com mais vontade de fazer ainda? Alguma coisa que foi muito legal durante o processo de produção nessas fábricas? Na verdade, assim, eu acho que é mais na parte de buscar o conhecimento, como eu tinha te falado ali, dentro da sustentabilidade, né? É tanta informação, são tantas opções que me deixavam um pouco confusa. E eu acho que o importante, e eu vejo isso acontecer com outras pessoas também, né? Mas eu acho que o importante é você olhar, né, o tamanho desse desafio, né? A crise climática, a perda da vegetação, dos animais, o lixo,
quando a gente olha o tamanho desse problema, é muito desesperador. Dá vontade de desistir, a gente fala, meu, eu sou uma formiguinha, eu não vou conseguir fazer a diferença nesse universo, precisa de uma força muito maior. Mas eu acho que não é esse o pensamento, sabe? É justamente o contrário. Eu vou fazer minha parte, sabe? É olhar para isso tudo, o tamanho desse problema e falar assim, olha, eu sei que eu consigo fazer isso aqui, mas eu tenho a consciência limpa e a tranquilidade de saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso, de coração, juntando essas pessoas que estão aqui, que acreditam, sabe, da mesma forma comigo, e vamos seguir isso para frente, e quem sabe inspirar e crescer, e a pessoa ali do lado, ouvindo a gente falar, de repente também começa a se atentar para esse tipo de coisa, e aos poucos a gente vai criando esse movimento. A gente precisaria de uma coisa mais urgente, porque está muito desesperadora a situação do planeta. Mas tem que pegar o que está na mão, sabe? Eu acho que a gente tem que começar de onde der. Exatamente. E esse é o propósito, né? Tipo, se a empresa não tem propósito, ela não precisa mais existir hoje, né? Porque a gente precisa de empresas que realmente modifiquem a estrutura que já existe. Porque não está dando certo, não está funcionando, não está bom, né? Então, quando a gente tem um propósito muito forte, é muito prazeroso, né? Quando a gente vê um resultado, né? E não tem uma receita, né? Na verdade. Então, é muito difícil você descobrir o que você vai fazer, como você vai fazer, quem é o parceiro certo. Mas, ao mesmo tempo, é ótimo que não tem uma receita, porque te dá uma liberdade para você ir buscar soluções que você acredita, sabe? Né, então, também. é... Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, que é a Irene. Ela pergunta assim, você pretende mais pra frente fazer alguns outros modelos mais femininos? Por enquanto, a ideia é fazer modelos que se encaixam, né, tanto no feminino quanto no masculino. Então, ele é unissex, na verdade. Né? Na minha época, falava unissex. Hoje em dia, sem gênero. Então, eu preciso me policiar para falar sem gênero. Eu sou de outra geração. Mas nada impede lá para frente da gente lançar algumas coisas específicas para cada público. Que a gente quis realmente começar pequenininho, focado, de uma maneira mais ampla. Mas não tem limite, assim, não tem uma coisa que a gente fala assim, ai, não quero fazer. Eu quero, sim. Quero. Sim. E a gente tem que sentir também a resposta, né? Como é que o público responde, né, a esse tipo de produto que é completamente inovador, né? Na sua estrutura inicial mesmo, né? Porque a gente está muito acostumado a ver uma inovação só na cara, né? Só no que aparece. E não nesse conceito, nesse propósito, né? Então é muito incrível. E aí aqui tem dois comentários legais também que eu quero colocar para você. Não, são três, na verdade. As pessoas vão comprar porque acreditam no que vocês acreditam. Então, a Heloísa fez esse comentário. A Gisele falou, se cada um fizer a sua parte, há uma chance de mudar ou melhorar a situação. E a Lila falou, assim vocês inspiram e mostram que é possível. É isso aí. E a gente é inspirada por muita gente e por muitas marcas também, né? Sim. É muito legal. É tudo um processo, então, a gente né? A gente absorve e a gente transborda, né? Exato, perfeito, exatamente. Manu, a gente tem um minutinho. Você quer falar mais alguma coisinha? Quer fazer alguma coisa para encerrar? Relembrar do sorteio, do lançamento, alguma coisa assim? Sorteio dia 9, seria muito bacana ter você seguindo a gente para ver os próximos passos. A gente está de coração aberto, assim mesmo, mostrando bastidores. Então, o dia que chega a caixa, o dia que chega tecido, para mostrar justamente, né, que somos pessoas fazendo isso acontecer. A gente gosta de mostrar esse lado mais humano por trás. Não somos uma marca perfeita, com a imagem perfeita, não é isso que a gente quer. E a gente adoraria ouvir o feedback, sabe, das pessoas. Manda um inbox lá pra gente, olha, eu acho que isso aqui dá opinião mesmo, sabe, super construtivo, a gente tá super aberto a ouvir comentários e sugestões e queria agradecer muito, né, Ana e Romy, pelo espaço, assim, e pelo carinho de vocês, né, de fazer todo esse trabalho super bacana e ampliar, né, a consciência na moda em diversos níveis, né. A gente que agradece, Manu. A gente ficou muito feliz com o seu aceite, que a gente podia trazer para a galera uma nova história para contar, com coisas que a gente ainda não acha que está tão próximo da gente, mas está. Né? Então a gente sempre fica muito feliz quando a gente pensa em alguém e essa pessoa topa
vir conversar com a gente para contar um pouco para as pessoas como é que realmente cada um pode fazer a sua parte e mudar o todo, né? Uhum. Maravilha, obrigada. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. A Irene falou assim, ó, eu perguntei porque se diz que feminino o público feminino é mais comprador, mesmo sabendo que o mundo está mudando. Parabéns. E a Lila falou Obrigada. que adora ver os bastidores, então ela vai ficar acompanhando aí para ver se você vai postar as coisas. E se você puder e conseguir, posta também para a gente ver o processo lá nas empresas, que agora a gente sabe que não dá, que você já falou isso para a gente por causa da pandemia, a gente não consegue, mas quando isso for possível é muito legal para a gente conhecer um pouco mais. Manu, obrigada demais. Eu adoro chão de fábrica, não precisa de desculpas. Manu, obrigada demais pela sua participação, a gente amou mesmo. Aí quem tiver mais alguma pergunta e quiser mandar, pode mandar direto lá no perfil da Alquímica. E obrigada pela participação. Eu vou chamar a Homes aqui para encerrar. Obrigada, um beijo. Beijo, obrigada, viu? Imagina, obrigada. Tchau, tchau. Homes, volte aqui para conversar com a gente, falar o que você viu nesse processo aí que está do lado de fora, enquanto a gente estava aqui só conversando. E foi muito legal a interação de todo mundo, gente. Obrigada pela interação. Oi, amiga. Oi. Muito incrível. Muito. Primeiro, aprendi direito o que é upcycling, porque eu sempre tenho dúvida. Que é uma coisa que eu estava comentando até com a Bispo. As pessoas se apropriam de termos e usam de forma errada. E a gente fica assim, gente, mas o que é o que é? Finalmente, né, deu para entender direitinho o que é. E eu achei muito feliz, achei muito legal essa nossa live de hoje, porque cada live a gente tenta trazer uma novidade, a gente tenta trazer alguma coisa bem interessante. E hoje foi o lançamento de um tênis, né? Porque casou. Sim. O tempo deu perfeito para estar com o lançamento do tênis dela. E eu já me inscrevi no sorteio. Se eu ganhar, também. É porque eu sou sortuda. Não tem nada de marmelada nessa história, não. Eu entro lá para marcar os pontos. Porque tem um negócio desse, né? Você ganha mais pontos todo dia que você entra para fazer um check-in. E o que eu achei incrível foi dessa trajetória da Manu, dela ter passado por empresas na Tailândia que produzem aquele indiscriminado, desesperado. E isso fez com que ela se tocasse, né? Se sentisse tocada, não se tocasse. Com esse propósito, né, de querer mudar um pouco essa cara do desenfreado, né? Então eu achei muito legal essa transposição que ela conseguiu. Isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente entra na moda, e eu acho que todo mundo entrou quando fez a primeira faculdade e tal. Você entra ingênuo, né? A gente não tem a dimensão de tantas coisas que englobam esse mercado, quanta coisa tem realmente que é poluente, que é complicada, e a gente não sabe essas relações de trabalho. E à medida que você vai se inteirando, é impossível você não se tocar. Exatamente. Agora, em todos os sentidos, né? Se toca. E aí você quer procurar um outro propósito, porque eu acho que as pessoas querem ter produtos bacanas, além de ter um design interessante, que sejam respeitosos, né, com o ser humano e com a natureza. A gente está vivendo tudo que a gente está vivendo, porque é um excesso de tanta coisa ruim no planeta, e é muito bom ouvir propósitos, trabalhos inspiradores, pessoas que, mesmo sendo formiguinha, eu gosto muito desses. É igual a gente aqui, né, Ana? A gente também é uma live que sempre tem as mesmas pessoas, que a gente acaba alcançando um mesmo número de pessoas, mas a gente acredita no nosso propósito, que é a educação, que é a informação, que é trazer conteúdo de qualidade para as pessoas. E a gente vai plantando a nossa sementinha, é isso. Exatamente, é isso que a gente quer. E a gente está conseguindo, né? Porque a gente sempre tem pessoas muito legais falando com a gente e muita gente participando demais, né? Que é incrível. A todo momento as pessoas fazem perguntas, fazem colocações, relembram alguma situação que já viveu, né? Isso é muito maravilhoso. E muita gente legal que ainda vai vir falar, né? Quem não ouviu ainda as nossas lives antigas, a gente tem um monte de live salva no IGTV do Pense Ateliê, no IGTV do Ana Luísa Olivetti, lá no canal Conversa Desfiada do YouTube. E ainda vão ter um monte de pessoas interessantes para vir falar sobre muitos temas legais, e a gente continua... Está! E a gente continua aceitando, né? Pedindo para que vocês que assistem e que gostam, que mandem sugestões, né, de outras coisas, mesmo que sejam temas que a gente já falou,
às vezes vem uma outra pessoa e ela tem um trabalho que é a tema... Exato, a temática é parecida, mas ela vem com outro olhar.